Agora, se fala também muito num centroavante para o Flamengo, né? O Pedro sofreu essa lesão gravíssima na seleção brasileira, vai ficar pelo menos 9 meses parado, e Mauro César Pereira trouxe, né, informação no canal dele, nos blogs dele, de que o Flamengo teria mudado uma postura. O Flamengo antes teria ido para o mercado. Opa, Pedro machucou, vamos para o mercado. Mas o Mauro trouxe essa informação e eu vou perguntar para ele que o Flamengo agora segura. O Flamengo segurou essa ânsia no mercado até para valorizar os jogadores que tem. Então, Mauro, antes de eu te perguntar, eu queria só fazer uma análise aqui da minha opinião. Eu acho que o Flamengo precisa contratar. Pergunto para você. Por quê? Porque o Flamengo tem o Bruno Henrique. Sim, para mim que seria o substituto agora prioritário. Só que o Bruno Henrique, ele não está aguentando a pegada das 3 competições agora, tendo o Pedro como titular, entrando em jogos como substituto. Como titular, eu acho que ele vai aguentar menos ainda. A gente tem um Gabigol que não joga nada há 2 anos. Ou confia no Gabigol, que eu acho muito difícil diante do futebol que ele está mostrando, ou também não seria um substituto à altura para o Pedro. E tem o Carlinhos, que na minha modesta opinião, eu sei que ele é um cara gente boa, eu sei que é um cara simples, eu respeito pra caramba como pessoa, mas eu não tô aqui também para mentir pro torcedor que tá assistindo. Para mim, o Carlinhos hoje não tem nível técnico nem de perto para ser titular ou até um substituto direto para a camisa 9 do time do Flamengo. Eu acho que o Carlinhos está muito abaixo. Eu, por sinal, nem entendi a contratação do Carlinhos. Eu acho que foi ali, Campeonato Carioca, tá no Nova Iguaçu, sem uma análise detalhada, que trouxe um jogador que erra muito. É um jogador que está muito abaixo do Flamengo. Então, nessa lista, você tem o Bruno Henrique, que é um baita jogador, mas que já está com 33 anos, que seria improvisado numa posição, e, além disso, não está na sua melhor forma física. Gabigol, que está no pior momento da sua carreira e colecionando polêmica, já teve mais festinha de aniversário, lesionado cantando no palco, pulando, fazendo festinha de aniversário e sem jogar nada. E o Carlinhos num nível técnico bem abaixo. Mauro César Pereira, né? Para falar aí da situação do Flamengo, eu acho que precisaria contratar, porque eu acho que o Bruno Henrique não está na sua melhor forma e não vai aguentar o tranco em 3 competições. Gabigol nem precisa falar, péssima forma. E o Carlinhos, para mim, que não está no nível técnico para Flamengo. Você tem informações, né, Mauro? Parece que o Flamengo não vai contratar mesmo. Não está definido. Eles vão definir até terça-feira se contratam ou não o jogador. Agora, depende de encontrar o jogador com as características necessárias, um centroavante de referência, de área, custo desse jogador, né? Por exemplo, eu falei isso aqui antes da contratação do Depay pelo Corinthians, que o Depay eu acho que não era... O Corinthians não deveria contratar porque é caro, o Flamengo deveria contratar porque é muito caro. Já fez muitos investimentos e também porque não é nem a característica necessária. O Depay é mais Gabigol do que Pedro, para usar os jogadores do Flamengo como referência. Mas só se encontrar o jogador que faça sentido. E sobre o Carlinhos, é bom colocar no contexto. O Carlinhos foi contratado no momento que só podia contratar jogador de campeonato estadual, naquela janelinha que a CBF abre depois do estadual, porque o senhor Gabriel Barbosa arrumou uma punição lá por conta daquela história do doping. Por isso o Carlinhos foi contratado. Só por isso. Era uma possibilidade de um centroavante, porque você não sabia quanto tempo o Gabigol ia ficar fora. Aí foram buscar um atacante. O atacante forte, um dos artilheiros do campeonato do Rio de Janeiro. É um jogador acessível, barato, investimento muito baixo. O salário do Carlinhos é pequenininho perto do que esses caras ganham. Aí deram oportunidade ao rapaz. Ele até ajudou já em 2 jogos, que ele marcou gols importantes, Atlético e Vitória, mas ele não aparenta ter condição de ser titular do time mesmo nessa emergência. Por isso tem que buscar um outro jogador. Senão ele vai ter que usar o Gabriel, acho que vai acabar jogando primeiro. Vejamos se ele consegue, né, dar resultado. Não tem sido assim. Aí tem o Bruno Henrique, ele pode colocar o Arrascaeta de falso 9, ele pode tentar o Lohan como atacante mais avançado também, porque já jogou assim lá na base. E ele vai ter que buscar soluções dentro do elenco e mudar a forma de jogar, a priori, porque ele não vai ter nenhum jogador que faça o que o Pedro faz. Isso aí esquece. Agora, em 2022, o Flamengo perdeu o Bruno Henrique, que era o líder de assistências da Copa Libertadores, era o melhor jogador do time, também com uma lesão semelhante. E o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores sem o Bruno Henrique, que terminou a Libertadores como líder de assistências sem jogar
o mata-mata, só jogou a fase de grupos. Você vê a importância que ele tinha no time naquele momento quando sofreu lesão. Então, o Flamengo tem que buscar alternativas. O elenco tem vários jogadores, tem muitas opções. O Tite tem que ser capaz e minimamente criativo para encontrar uma maneira de fazer o ataque funcionar sem jogar com o centroavante de referência ou buscando outras maneiras de fazer o time funcionar. Isso aí é o trabalho dele, como assim a contratação de um jogador. Eu vou ter que te cortar para a gente voltar para o ar aí na Rádio Jovem Pan. Voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, no YouTube e na TV. Mauro César Pereira falando, né, sobre essa situação, que o Flamengo perde o Pedro e talvez não contrate nenhum jogador. Mauro, você explicou, né, toda a situação, que o Flamengo vai analisar até terça, mas você como dirigente do Flamengo hoje, você tentaria contratar um grande nome ou iria nessa estratégia que você está falando da base, de tentar dar moral para algum garoto, bancar o Bruno Henrique? Você, como dirigente hoje do Flamengo, faria o quê? Eu tentaria um jogador que tivesse características de centroavante mesmo e que fosse um jogador de uma relação custo-benefício aceitável. Não um jogador de 3 milhões e meio por mês. Isso aí não. Porque tudo tem um limite. O Flamengo já fez muitas contratações e fez 2 delas por conta justamente das lesões. O Vinha machucou, foram buscar o Alexandro e foram buscar o Michael por conta da lesão do Cebolinha. O Flamengo perdeu seu ataque e o lateral esquerdo, né? Um lateral esquerdo que, se estivesse jogando regularmente, talvez já fosse até o titular da equipe hoje. Então, praticamente 3 titulares em potencial. E aí já teve que onerar a sua folha de pagamento com essas contratações. Alguns jogadores vão sair no começo do ano, possivelmente, isso vai dar uma equilibrada, mas já tem um custo extra agora. Então, tem que ser um jogador mais ou menos uma faixa de investimento razoável. Se o Flamengo conseguir que a CBF pague pelo menos aquilo que custa o Pedro mensalmente, ou uma parte significativa, ele consegue dar uma equilibrada nisso aí. A gente começou o programa ouvindo aí a presidente do Palmeiras falando da questão da necessidade de equilibrar as contas na hora de fazer contratações. O Flamengo não é diferente. O Flamengo não é uma SAF que o cara contrata, não quer nem saber, depois vê como é que fica, passa para cá, traz para lá, leva para outro clube. Não é isso. É diferente. Tem potencial para investir, investe muito, mas tudo tem que ser feito dentro de um orçamento minimamente aceitável. Então, um jogador de 3, 4 milhões, isso é uma loucura. Acho que tem que buscar alguém que tenha uma boa relação custo-benefício e um jogador que seja de área, centroavante de área, que tenha experiência para entrar ali e jogar sempre que for necessário. Tem que estar livre no mercado agora. É até difícil isso. É muito difícil, tem que estar livre desde o começo do mês, né? Até citamos aqui na semana passada, até o Choupo-Moting, que é um atacante camaronês, tem 36 anos, é bem veterano já, mas ele pode atender durante essa temporada aí, até o meio do ano que vem. Você consegue trazer um cara desse, que certamente é muito mais barato do que o Depay. O Depay tem 30 anos, titular da Holanda, é diferente. O Choupo-Moting, em março do ano passado, estava jogando pelo Bayern de Munique, fazendo gol em Champions League. Então, um cara desse vem em forma, experiente, ele vai ajudar. Você vai ter um homem ali de área, de referência, um atacante forte, para fazer um pivô, para preparar uma jogada, para fazer um gol de cabeça, para entregar, e tem que ser rápido. Por isso tem que ser um jogador pronto, né? E um contrato curto. Se o cara aceita, você tem, de repente, uma tentativa de uma solução para determinados cenários do jogo. Mas, independentemente disso, o Tite tem a obrigação de encontrar soluções com o elenco que está nas mãos dele. É isso. Em 2015, o Tite perdeu o Guerreiro. E foi para o Flamengo, porque não recebia no Corinthians, né? 2015, então 9 anos isso. Já naquela época. Aí o Flamengo foi lá e contratou o Guerreiro. E o Corinthians foi campeão brasileiro. O Wagner Love estava em péssima fase, física inclusive, estava acima do peso e tudo. Ele entrou em forma e tudo, ele fez o time funcionar. Depois, e são diferentes, o Wagner e o Guerreiro. Guerreiro muito mais centroavante de referência, pivôzão. E o Wagner Love, jogador de movimentação, até hoje, né? Já quarentão, mas que corre, se movimenta, se desloca, é outro estilo. E o Tite ajeitou o time daquela maneira. Com o Jadson jogando muito bem, com o Renato Augusto jogando muito bem, foram os destaques do campeonato, e ganhou o brasileiro com o pé nas costas. Então é a função dele, é encontrar soluções. O Arrascaeta já jogou de falso 9 desde os tempos do Jorge Jesus, é uma possibilidade, né? Arrascaeta com o Bruno Henrique, que tem presença de área, enfim, ele tem que buscar alternativas. Imagino que ele deva estar junto lá com os pares dele, justamente pensando no que fazer e fazendo alguns testes durante a semana, né? É obrigação dele. Já na quinta-feira tem um jogo contra o Bahia. Se ele pensar só em colocar o Gabriel no lugar, primeiro que o Gabriel já muda a forma de jogar. E segundo que o Gabriel há 2 anos praticamente não consegue entregar. A chance ele vai ter. Eu tenho certeza que ele vai escalar o Gabriel. Se tiver em condições físicas, vai colocar. Você acha que o Gabigol será o titular? Eu acho que se tiver em condições ele vai jogar. Certeza é força de expressão, tá? Porque não é uma informação, é mais uma opinião.
eu acho que ele vai colocar, até para se livrar da pressão. Ele põe o Gabriel, jogou bem, opa, ótimo, que bom, né? Resolveu o meu problema. Que milagre, voltou a jogar bem. Pim, o Mago Merlin apareceu ali, botou a varinha de condão e o Gabi virou o Gabigol, né? O Lio Gabi virou o Gabigol de novo. Ótimo para ele, resolveu o problema, trocou um pelo outro. Mas não é assim, tem que mudar o funcionamento da equipe, que ele é um centroavante, um atacante que não é um centroavante, né? Tem outra característica, né? Agora, se não jogar, olha, eu coloquei, não deu certo, estou buscando outras alternativas. Ele é quase que obrigado a colocar o Gabriel pelas circunstâncias, por tudo que vai gerar. Isso aí ele vai ter que se livrar desse problema e colocando para jogar, né? Aliás, o Depay também é rapper. Né? É rapper também, é. Ele é rapper e o Gabigol é trapper. Se o Gabigol for pro Corinthians ano que vem, os dois formam um dueto. Em campo e fora dele, vai ser uma maravilha. O Mauro César tá trazendo aí, né, essas informações. E aí eu pergunto para vocês também da mesa, se vocês acham que o Gabigol vai ser o titular. Eu acreditaria que seria o Bruno Henrique. Né? Eu achei que seria o Bruno Henrique. Mas o Mauro traz talvez os dois joguem. Você acha que os talvez dois joguem os dois. Então? Pode ser o Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, os três em campo. Pode ser que ele jogue assim. É verdade. Até porque não tem certeza do Arrascaeta ainda, não tem certeza do De La Cruz. Os caras estão todos... O Gabigol já tá bom? Já? Eu estou partindo do princípio de que ele esteja bom. Está machucado. Mas pela estimativa inicial já deve estar bom. Que o Pedro já voltou, o Pedro tinha uma previsão de volta mais rápida, que era justamente contra o Corinthians, quando ele voltou. E ele jogou 70 minutos porque era a previsão, era jogar só 70 minutos, não jogar o jogo inteiro. Aí ele sai até no segundo tempo. Então o Gabigol, o jogo contra o Bahia vai ser 11 dias depois, né? Depois do jogo contra o Corinthians. É dia 12. O outro foi dia 1º. Então, imagino que ele possa estar em condições. Né? Se tiver em condição, acho que ele joga. Acho. Tá? Até para se livrar do problema. São duas situações. Uma, eu ponho para jogar para ver se funciona. Não funcionou, eu posso tirar. Não colocou para jogar, então, coloquei, mas não deu certo. Então tem essa situação. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, pro Pedro, né, o Pedrinho, pro Bruno, pro Vamp, primeiro até pro Pedro. Tem jogador no mercado, na opinião de vocês? Vocês lembram de algum 9 hoje? Um que eu pensei, mas que já era, porque acabou de acontecer, eu pensei até no meu amigo Marcos André. Olha como eu lembro tanto de você, Marcos André. Eu pensei no Marcos Leonardo, né? Mas ele acabou de ir para a Arábia. Ele estava no Benfica, foi contratado agora para o Al Hilal do Jorge Jesus. Seria um baita camisa 9 para o Flamengo tentar, já que não explodiu como... Mas não poderia, ele teria contrato em vigor, ele não poderia. Desde que ele não fosse embora. Tem que ser um jogador sem contrato desde o começo, dia 2 de setembro, isso. Se rescindir a partir do dia 3, já não pode contratar. Já não pode mais, exatamente. Se rescindir amanhã um jogador e pintar pro Flamengo, não pode. É o cara que durante a janela estava sem contrato e não fechou com ninguém. O Davi Luiz foi assim em 2021, Thiago. O Davi Luiz foi contratado depois da janela, estava em negociação, só fechou depois porque ele não tinha mais compromisso com o Arsenal desde o final da temporada. É verdade. Você lembra, Pedro, algum... Então, obrigado aí pro Mauro, porque eu tinha pensado no Marcos Leonardo, mas nem poderia. Mas vocês lembram, Pedro, Bruno, Vamp, algum nome que, até do futebol sul-americano ou não, que pudesse ser o reforço do Brasil, do Flamengo, e depois falar também do Fabrício Bruno, hein? Que foi convocado, mais um do Flamengo convocado, que foi para a vaga do Militão, e que pode aí ter ainda mais desgaste para voltar para jogar contra o Bahia. Pedro? Dois nomes que estão no mercado e foram ventilados no Flamengo, né? O Choupo-Moting, não sei também se existe algo, né, ali entre Flamengo e jogador, Flamengo e staff, mas estão livres, então a galera começa a especular no Flamengo que está na busca por esse atacante. O Choupo-Moting, que citou o Mauro aqui, acho que a condição física dele é boa, jogador que há pouquíssimo tempo estava aí jogando Liga dos Campeões, e também a do Marcial, aquele do Manchester United. Mas o Marcial se assemelha um pouco no Depay, no quesito problemas físicos, lesões. Eu estava olhando aqui uma série de lesões, de problemas físicos, o Marcial e o Depay também. O Depay estava vendo que na temporada 23-24 para cá, que a gente já entrou na temporada 24-25, ele ficou fora 128 dias. Foi o período da carreira dele que ele mais ficou fora, né? Lesionando ali e desfalcando
o Atlético de Madrid perdeu cerca de 30 jogos, o Depay, e o Martial também não fica muito longe nessa conta. E tanto o Martial como o Depay, como são jogadores de mobilidade, eles fazem também a função de um segundo atacante, de jogador de beirada de campo, não é necessariamente aquele centroavante, né, que o Flamengo está buscando. Então, assim, de cabeça, até que o Mauro lembrou, acho que o Choupo-Moting, o Flamengo tem que alinhar também a questão dos valores e tudo mais. Mas eu acho que é a opção talvez mais viável se o Flamengo quiser um centroavante hoje no mercado. Porque até aqui, no futebol sul-americano, eu não lembro. Tinha a questão, eu não sei se ele ainda está em contrato com o Boca Juniors, né? Vocês que acompanham mais aqui o futebol sul-americano, até mesmo argentino, mas falavam até do Benedetto, né? Que estava para sair de lá, que estava buscando uma renovação. Não sei se ele de fato renovou com o Boca, né? Mas era um desses centroavantes assim que estava peringando de ficar no mercado, né? Mas outro centroavante, também, não lembro. Mas também Benedetto, eu prefiro que não venha ninguém, pra ser sincero. Não, Benedetto acabou. Benedetto não joga nada há um tempão, encostadaço lá no Boca. Pô. Se contratarem é para dar satisfação para a torcida, porque tem um nome, né? Um cara que já foi importante. O ano em que ele eliminou o Palmeiras da Libertadores, com os gols, né, que marcou, foi 2018. Era o Felipão. Já tem 6 anos já. Acabou. Benedetto seria um milagre ele chegar aqui metendo gol assim. Eu ficaria muito surpreso. E tá sem clube mesmo, né? Mas aí não é caso pro Flamengo, né? Não, fraquíssimo. Aí deixa quem tá. Aí eu acho que o Flamengo não precisa contratar. Mas Vamp, Bruno, vocês lembram algum nome aí que possa ser? Ou apenas esses que o Pedro lembrou? Eu não lembro não, porque aí é jogador que tá sem contrato, né? Então é muito difícil. Também acho que o que mais se encaixa é o Choupo-Moting mesmo, nas características, né, de ter um 9. Ele era do Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Até acho que era um jogador abaixo desses times até. Ele, às vezes estava o Paris Saint-Germain lá com o Neymar, com o Mbappé, chegava nele e parecia que o cara estava em outro ritmo, né? Tipo uma orquestra sinfônica e o cara tocando outra coisa ali, né? Mas uma tuba. Nossa senhora, mas serviria assim. Eu acho que para ter um Bayern de Munique, ele começou a fazer gol. Ele faz gol, ele não é dos mais habilidosos, mas ele faz gol. Acho que poderia ser legal, sim. Ele não tem os recursos do Pedro, por exemplo, mas é um cara de presença de área forte, experiente. Então, assim, você pega um cara desse e fala assim, ó, tu vai fazer o pivô, vai jogar aqui e tal, ele sabe o que fazer. Esse é o ponto, que é uma contratação de emergência. E tem que ser um contrato curto, se for um veterano como ele. No máximo até o final do ano que vem. Você pode fazer um contrato de 3 anos com um cara de 36. Agora, o cara vai aceitar? Não sei. Agora, também, o que ele tem no mercado? Se for analisar o Depay ao sair do Atlético de Madrid, antes do Barcelona, ele não teria também um mercado maravilhoso no futebol europeu. Gente querendo pagar para ele o equivalente a 5, 6 milhões de reais por mês. Não vai ter. Por conta das lesões, especialmente. Então, o Corinthians oferece a ele algo muito próximo daquilo que ele conseguiria em times de médio porte do futebol, tipo Valência e tal, Sevilha, que parece que até o Valência Raio Valecano. Por ele, Raio, que é um time menor lá de Madrid, e o Choupo-Moting menos ainda, que é veterano e tal. Quer dizer, tem que ser um jogador de uma faixa de investimento menor. Esse é o único que eu penso aqui, porque é difícil encontrar, porque está sem contrato. Até alguns jogadores aqui, o Ben Yedder. Ben Yedder tem um problema também de violência doméstica, né? Uma acusação. Esse aí faz gol, viu? Faz gol. 34 anos, está ali. Esse cara mete gol pra caralho. Só faz gol no Mônaco. Botou o jogo do Mônaco, é ele que faz gol. Ele é mais jovem, inclusive, né? Ele tem menos idade do que o Choupo-Moting, né? Ele está aqui com 34 anos. 2 anos mais novo. A questão dele é que tem uma história aí também. O Choupo-Moting tem 35. Eu não sei como é que ficou. É um ano mais novo, né, que o Choupo-Moting. E buscando aqui são pouquíssimos nomes, né? Sim. Tem aquele Mariano Dias, com passagem pelo Real Madrid, mas também não sei se é o caso do Flamengo ir buscar. Tem o Slimani, que teve uma passagem aqui no futebol brasileiro, né? Mas internacionalmente falando, tem um nome conhecido. Assim, mas nada que você fale, nossa, esse jogador aqui tá dando sopa no mercado, né? O Flamengo pode ir lá e pegar. Não, um cara como Benedetto, que a gente citou, tantos outros nomes. Entre o Benedetto e o Slimani, eu preferiria o Slimani. Prefiro o Slimani. O Slimani é aquela coisa, é centroavantão. Você tem um cara de área experiente. Mas tem um Carlinhos, diferente, né? Um cara com muito mais imposição física, muito mais noção, né? Do que fazer ali, aquele jogo físico com a zagueirada adversária. Acostumado mesmo, de área. Acostumado, já jogou no Brasil. Assim, seria a tentativa mais barata também. Porque isso não é uma contratação... Só para dar 2, 3 anos. Não é uma coisa, traz um cara desse para grande... Não, é uma contratação de emergência. Traz um cara para tentar ter um jogador com aquela característica. Não tem Pedro.
E às vezes até um jogador de 6 meses, né, Mauro? 6 meses de contrato. Vai. É um contrato de agora até, digamos, até o meio do ano que vem, para jogar o estadual e tal, aí você avalia. Depois, se o cara está sendo útil, você prorroga o contrato com o cara. E um cara que não tem muita opção de mercado. Porque, assim, é para ter um jogador ali que vai entregar alguns golzinhos. Agora, o Tite tem que encontrar uma solução, independentemente disso. O time dele tem que funcionar sem esse homem. Aí, se ele trouxer um jogador, ele funcionar em alguns cenários, ele vai usar. Se o cara começar a meter gol, o time fala, pô, deixa o cara aí. Né? Não é o Pedro, mas está quebrando o galho, está funcionando e vamos em frente. Quando o Flamengo recontratou o Gaúcho, centroavante, que estava no Palmeiras, foi numa situação meio de desespero, porque o Bebeto foi vendido para o Vasco, né? Vendido assim, o Vasco foi lá e tirou ele do Flamengo, né? Valor fixado na federação, o Vasco tinha o dinheiro das vendas de Giovani e Romário, foi lá e pagou a multa e tirou o jogador do Flamengo. E foi uma crise danada, isso foi em 89. Aí o Flamengo começou a procurar um jogador, o Gaúcho já não estava jogando tanto pelo Palmeiras, Gaúcho que tinha sido da base do Flamengo, aí buscou o Gaúcho. Eu me lembro muito bem, o Gaúcho chegou no Flamengo sem muita expectativa. Pô, esse cara já foi daqui e tal. O Gaúcho meteu um gol pra cacete, foi campeão brasileiro, campeão carioca, fazendo gol de cabeça, tudo quanto era jogo. O Charles Guerreiro, o Júnior Maestro, só colocando na cabeça dele, Piá, lateral esquerdo, cansou de fazer gol. Foi uma contratação assim, de um resultado absurdamente bom. Então, de repente, tá certo. Não digo que seja tão bom assim, tá? Foi com o campeonato do Palmeiras que ele pegou o pênalti. Foi contra o Flamengo. No gol. Foi pro gol, naquele campeonato de 88, que é bizarro, né? Quando ele tinha empate, para quem não conhece a história, ou não lembra... Copa União, né, Mauro? Era Copa União também. Copa União. Em 88, era assim, acabava o jogo, terminava empatado, batia pênalti. Aí o Gaúcho foi pro gol, porque o Zete se machucou. O Zete era goleiro do Palmeiras, tá, gente? Antes de ir pro São Paulo. Não disputa de bola com o Bebeto, ele quebra o braço. Aí até por isso ele vai pro São Paulo, que ele voltou machucado, estava sem espaço, foi pro São Paulo. Não tinha mais espaço e tal, ele é negociado com o São Paulo e vira um goleiro histórico do São Paulo, mas ele era do Palmeiras. Ele se machuca e não tinha mais como trocar. Aí o Gaúcho pegava no gol, no rachão e tal, foi pro gol e pegou do Zinho, acho que do Aldair. Pegou dois. Foi isso, pegou dois ou três pênaltis. Do Zinho, me lembro, do Aldair, acho que também. Ele faz as defesas de pênalti. E depois ele vai pro Flamengo. E aí foi um jogador importante pra caramba ali naquele período do início dos anos 90, jogando de novo pelo clube que eu o havia revelado. Ele morreu de câncer há alguns anos. Era muito amigo do Renato depois. E se eu não me engano, ele que é um dos fundadores do Cuiabá. Do Cuiabá, exatamente. Ele é um dos fundadores do Cuiabá. Tem uns nomes curiosos até no mercado, né? Balotelli tá sem clube. Negredo, lembra dele, da seleção espanhola, tá sem clube também. E alguns outros aqui. Negredo jogou no Manchester City, eu lembro. Negredo, esse mesmo, o Manchester City está livre no mercado. Pelo que vocês falaram, para mim, são pouquíssimos que valem a pena, né? Balotelli também está de brincadeira. Botar o Balotelli no Rio de Janeiro é pedir para se lascar. É pedir para dar ruim. Botar o Balotelli... opções, estou dando opções aqui, possíveis. O Balotelli tá mais para ele curtir aí os traps do Gabigol... Ficar, ir nas festas do Gabigol. Meio... Carlos Vela também. Mexicano. Não é necessariamente centroavante, mas já jogou de centroavante. Fazia muitos gols lá na Major League Soccer. Ele falou que não gostava de futebol, né? Ele gostava de basquete. Tá com 34 anos.